Em Curitiba, 7h12, e agora momento cultural aqui no Jornal da Banda B. A gente tem o prazer em receber o autor e o ator, e diretor João Mauro Cruz, que vai nos trazer detalhes sobre o espetáculo A Perseguição, que vai estar em cartaz no mês de agosto em Curitiba, no Teatro Barracão em Cena, ali no centro de Curitiba, na 13 de maio, número 160. João, prazer estar conosco aqui nessa noite. Quero agradecer demais a sua disponibilidade e seja bem-vindo à Banda B, você que já conhece muito a casa, obrigado. Né? Já vim aqui no passado falar de outras peças, estamos aqui de novo. Obrigado pelo convite, gente. Boa noite para vocês, boa noite para quem está nos ouvindo. Boa noite, João, boa noite. E falar de teatro é sempre um prazer, sempre, né? Bom. Então vamos falar, né, Leandro, logo da questão do espetáculo. A Perseguição, que já começou há muito tempo atrás e agora teve uma repaginada. Isso. A peça ela estreou em 2016. Era eu e um outro ator, o Odair Gomes, e ele acabou se mudando, foi para Portugal. A peça foi para uma gaveta e eu faço a direção de produção, na verdade, da peça, a direção de cena da Silvia Monteiro. E a gente sempre ficou com essa vontade de querer voltar com ela, dar uma repaginada. E a partir de outros espetáculos, que por sinal conversei aqui com você no ano passado, que é o Pequeno Príncipe, eu e o Daniel Keller, a gente começou a se aproximar, eu trouxe esse projeto para ele e daí a gente remontou ano passado A Perseguição. De novo com a direção da Silvia Monteiro, só que daí mudando todo o nosso cenário, figurino, a ideia de iluminação da peça, ela trabalha com uma brincadeira super sinestésica, uma ilusão de ótica, quando a gente assiste, a luz é toda pontuada, assim. Então é uma experiência bem diferente, bem bacana. A gente conseguiu pegar um projeto que já tem há um tempo, que já vem amadurecendo, né? Então, como atuação é muito bacana, porque já está na gente há um bom tempo, mas nessa parte técnica ele tem todo um diferencial agora. E lendo aqui a sinopse da peça, João, a questão de ser um espetáculo imersivo, né? É impossível, então, o público sair de lá da mesma forma que chegou? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Essa é a nossa proposta. Eu sempre acreditei num teatro que deixasse a plateia cada vez mais próxima ao espetáculo, à obra por si só. Eu acredito no teatro como essa arte do encontro. As pessoas continuam no teatro porque elas querem ver a coisa ao vivo, elas querem ver as pessoas ali. Não é à toa que é uma arte tão antiga, né? E quando a gente propôs esse espetáculo, a direção da Silvia Monteiro foi toda para criar um tipo de espetáculo onde a plateia se obrigasse a se sentir dentro da peça, onde ela fizesse parte desse jogo, mesmo que ela estivesse distante, num lugar menos iluminado, como geralmente é a plateia, ela ainda está, entre aspas, dentro do nosso universo cênico. Então a gente reconstrói todo o formato do teatro. O jeito onde a plateia entra para assistir a peça não é o jeito comum que todo mundo entra. Não vou querer dar muito spoiler aqui, mas até isso, assim. Então a gente vai ressignificando esse espaço do teatro para que as pessoas não entrem num lugar comum, numa experiência que elas já estão acostumadas, mas que essa experiência continue viva, continue fazendo eles terem que olhar para as coisas e reagir. Então eles entram para um lugar diferente, eles sentam num lugar onde geralmente não é comum da plateia sentar, numa disposição que não é comum. Existe esses efeitos tanto de iluminação quanto partes do cenário que às vezes ficam entre a plateia, criando um efeito de ótico. Então a gente não fica só sentado passivamente assistindo um espetáculo, a gente está dentro e tentando o tempo inteiro decifrar o que está sendo absorvido ali. Essa é a ideia, assim. Então a gente trabalha com uma sonoplastia, que ela é toda imersiva. A gente espalhou caixas de som por todo o teatro para criar um efeito de som que é muito comum no cinema, mas no teatro não se explora muito. A gente traz esse cenário diferente para que a plateia esteja dentro da obra que ela está assistindo também. Da obra. E é um espaço que também propicia isso, né? Não é um espaço que caiba uma plateia grande, então a plateia acaba sendo bem exclusivo também cada apresentação. Como a gente inverteu todos esses espaços, a gente muda todo o jeito que a gente fica dentro do palco, não quero falar muita coisa também, a gente se deu conta que se a gente quisesse uma proximidade da plateia, plateias muito grandes, fica mais difícil esse olho no olho. E a gente queria um espetáculo onde todo mundo que estivesse assistindo sentisse que os atores conversavam com eles. Então a gente escolheu por reduzir a plateia, delimitar o espaço,
O teatro ali, ele tem, se eu não me engano, são em torno de 150, 160 lugares, com cadeiras extras, vai até 180 lugares. A gente delimitou para 35. E apenas 35 pessoas podem assistir de cada vez a peça, assim. Então, não é um lugar cheio, não vai ficar um lugar abarrotado, ao contrário. Você vai se sentir com uma peça muito exclusiva quando estiver assistindo. Já vai intencionalmente pelo número de espectadores, já vai criar aquele clima intimista. Já né? cria um clima intimista. Já tá. E não pode esquecer que também faz o pessoal querer correr atrás para comprar os ingressos, porque também acaba muito cedo. Fica muito restrito, né? Com certeza, vão ser 6 datas, né? Isso. 15, 16, 22 e 23, 29 e 30 de agosto, sempre às 8 horas da noite, no Teatro Barracão em Cena, na rua 13 de maio, número 160, no centro de Curitiba. Os ingressos, reforçando então, na bilheteria do teatro ou pelo site Simpla, www.simpla.com.br, SYMPLA. Falando até, João, do Teatro Barracão em Cena, para quem tem interesse em fazer aulas de teatro, ali também é um está ótimo lugar, várias modalidades, várias faixas etárias. Ali o Teatro Barracão em Cena, ele trabalha tanto como um espaço de apresentação, mas ele também é uma escola, já são quase 17, 18 anos de escola, e ali a gente trabalha com todas as idades possíveis. Então tem turmas que começam com 3, 4 anos de idade, são as baby class. O pessoal que quer fazer uma formação, quer depois fazer a banca do Sindicato dos Atores, a gente tem a formação que dura 3 anos. A gente tem também as turmas mais 40, que é o pessoal que já tem um pouco mais de idade, não está a fim de fazer uma formação, mas quer ter esse hobby, ou às vezes quer trabalhar algo mais pessoal para poder trazer isso para questão profissional, faz as turmas de mais 40. Aqueles que sempre tiveram a vontade, eu sempre quis fazer teatro, eu sempre fiz na escola, eu fiz quando era criança, eu fiz quando era adolescente, mas acabou indo por outros caminhos profissionais, né, e ficou com aquela vontadezinha, e aí já tem oportunidade. Às vezes tem uma preguiça, assim, de fazer um curso muito grande, ou entrar numa turma ali muito grande, então essas turmas já são exclusivas. E a gente também tem o teatro terapêutico, que é para quem não quer seguir a carreira, não quer trabalhar esse lado artístico, mas no desenvolvimento autopessoal. Às vezes pessoas muito tímidas, ou só que querem conhecer pessoas, querem socializar, então também tem essas aulas específicas. Terapêutico. Assim. Teatro terapêutico, trabalha com tanto exercícios de teatro e linhas do psicodrama, terapias holísticas, terapias artísticas, enfim. Aí são outras professoras que trabalham lá. E são turmas ao longo de todo o ano? Tem todo o ano. Como eu falei, cada um desses módulos, eles vão existir de um jeito diferente, né? Sim, o teatro terapêutico, ele é semestral, então cada semestre tem as suas produções ali. A formação dura 3 anos, então as matrículas são semestrais, mas o curso dura 3 anos. E para as crianças é semestral também. Aí a cada 6 meses eles montam um espetáculo, eles também trabalham com cinema, publicidade. Foi a primeira escola aqui de Curitiba a trazer a formação para os atores, tanto teatro quanto publicidade e televisão e cinema. Hoje a gente consegue ver outras escolas conseguindo trazer isso. E o Teatro Barracão em Cena foi o primeiro lugar a conseguir fazer uma formação que trabalhasse com essas duas linguagens, até para fomentar o nosso mercado aqui de Curitiba de atores, né? Sim. E muita gente que acaba fazendo essas outras modalidades, João, ou terapêutico, ou 40 mais, acabam também se interessando e fazendo a formação? A gente tem casos, assim, às vezes, eu lembro de uma grande aluna minha, queridíssima, ela entrou, ela e a filha, ela já estava com 70 anos. Estava aposentada, queria aproveitar a vida, se descobriu, se divertiu, aí começou a fazer, foi chamada para fazer comercial. Tá aí, acabou desistindo da aposentadoria e está trabalhando teatrismo de comercial. Quero trabalhar com isso. E era para ser só um hobby, ela só queria passar um tempo e se descobriu ali, depois dos 70. Que Nunca maravilha. é tarde. Nunca é tarde para você iniciar uma atividade, para realizar um sonho, para buscar uma guinada, uma virada de página, para buscar um novo horizonte e para buscar uma nova atividade, né, João? Eu acho que a arte, o teatro, né, já trazendo a brasa para minha sardinha, são poucos lugares onde a gente consegue trabalhar e ter pessoas de todas as idades, né? Sim. Não existe alguém muito velho ou muito novo no teatro. A gente vai ter papel para todo mundo, a gente vai precisar de todas as idades. Sim. E se alguém quiser começar aos 70 anos, vai ter trabalho, ela vai ter o seu espaço, ela vai ser acolhida. E é muito legal a gente poder proporcionar isso para as pessoas, entender que fazer teatro não é só para ser artista.
Mas para fazer arte é maturidade emocional, é se conhecer outras histórias, outras pessoas, né? Sim. E essa é a nossa proposta, tanto nos espetáculos quanto na formação do curso lá. Muito legal, muito delícia. bacana. E até você não é de Curitiba. Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Quantos anos em Curitiba já? Às vezes sai com o sotaque. Mas eu comecei a vir para cá em 2010. Eu comecei a vir com um trabalho de teatro. Veio justamente por conta do teatro. Por causa do teatro. Aí logo depois eu emendei uma faculdade aqui. Eu ainda não tinha uma formação acadêmica, eu vou fazer a formação acadêmica de teatro aqui em Curitiba. Já ouvia falar muito bem, porque fomenta bastante o teatro aqui. E foi ali mais ou menos em 2011, 12 que a cidade me pegou de jeito. Aí desde então já são 10 anos aí, um pouco mais, 12 fixo anos. em Curitiba. Já não aqui. dá bom dia no 12, elevador? gente, já é 12 anos. Já no elevador já não dá bom dia? Já é curitibano da nata mesmo. Já aprendi a falar vina, já essas coisas já peguei. Penal. Penal. Piá. E, João, sobre a questão só voltando para o espetáculo, um pouquinho, é para toda a faixa etária, ele é uma classificação livre? Ele é a classificação livre. Ele é um espetáculo bastante poético. Ele fala sobre existencialismo, apesar de a gente querer fazer com que ele seja bem abrangente, que qualquer um, entendendo do assunto ou não, consiga se divertir com o espetáculo, não fique maçante. Ele, por ser filosófico, às vezes crianças muito pequenas talvez não se interessem tanto, mas ele é feito com um vocabulário bem abrangente, ele é feito para toda a família poder assistir. Já tiveram pessoas que levaram crianças e elas se divertem aí por um outro lado. Talvez o assunto não é tão interessante para elas, falar de existencialismo, mas a experiência, a luz, o cenário, aquelas cores, todo o jogo de luz que acontece, como é um espetáculo que trabalha muito com essa parte técnica, acaba enchendo os olhos também para as crianças. Então, mesmo que ele tenha um público ali mais focado, eu acho que para o público adulto, qualquer um pode ir assistir. Se quiserem levar, as crianças podem levar, elas vão ter algo para assistir também, que elas também vão curtir a experiência. Muito Maravilha. legal. João Mauro Cruz, falando sobre A Perseguição, espetáculo que vai estar em cartaz às quintas e sextas-feiras, nos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto, no Teatro Barracão em Cena, no centro de Curitiba, na 13 de maio, 160, sempre às 8 horas da noite. Os ingressos na bilheteria do teatro ou pelo site simpla.com.br. João, muito obrigado pela sua participação. Reforço o convite para o ouvinte da Banda B. É isso aí, pessoal. Venham ao teatro, venham assistir. Para quem não tem o hábito, então começar a criar esse hábito, pegar o gostinho pela coisa. Ser picado pelo mosquitinho do bem. Isso. A gente fala que, né, a arte, a gente, depois que conhece, é difícil se distanciar. Mas o problema é esse, é o acesso. Então vão ir aos pouquinhos, vão começar a conhecer. A Perseguição é um espetáculo que vai fazer as pessoas gostarem da experiência do teatro acima de tudo. Ela é feita para aproximar a plateia ao teatro como um todo. É uma peça super metalinguística, ela inclusive fala do teatro dentro da própria peça. Quintas e sextas de agosto, a partir do dia 15, eu garanto que é uma experiência única. Para quem não assistiu teatro, vai ver uma coisa muito diferente. Para quem assiste teatro, vai assistir com um outro olhar, de um ponto de vista que a plateia não está acostumada a ver. Ponto de vista, com citações de clássicos, né, de atores, de autores clássicos, então com certeza vai ser uma delícia. E falando em acesso, preço também acessível, a partir de R$25 a meia entrada, né, João? Então aí para todo mundo tem que correr, porque só são 35 lugares por sessão. Muito obrigada, João, boa noite. Isso, boa noite, gente, boa noite. E o Jornal da Banda B